Lula tava dando entrevista, e o que eu falo pra vocês? Não dá pra ficar só preso no que o Lula fala em entrevista, porque Lula, sabe, é literalmente um encantador de serpentes, segue jogando pra torcida, segue tentando criar e construir uma imagem que ele é o cara que faz, que acontece. E eu acho que uma das grandes provas disso, que ele quer vender uma imagem do que ele não é, foi o que ele falou sobre a possível ligação pro Trump. Que ele não vai se humilhar, que ele não é isso, que ele não é aquilo outro, aquele babá, pipipi, popopô. Então você vê o cara realmente tá jogando pra torcida, tentando vender, né, a imagem do líder do sul global. E na entrevista que ele deu pra Reuters, ele falou sobre regulação das redes. Não é que o governo Lula não queira censurar, mas eu acho que o que o Lula tá falando aqui não condiz muito com a realidade, pelo menos em termos concretos. E eu já falo pra vocês por quê. Mas primeiro, vamos escutar aqui o que o Lula disse. Acho que vai ser o único vídeo que eu vou dar play no vídeo de hoje. Escute só. Terceiro, tentar impor ao Brasil que nós não podemos regular a Big Tech. Ele não admite que a empresa americana seja reguladora? Peraí. Esse país é soberano. Esse país tem uma Constituição. Esse país tem uma legislação. Ora, é da nossa obrigação regular o que a gente quiser regular de acordo com os interesses e a cultura do povo brasileiro. Se não quiser regulação, que saia do Brasil. Não existe outro mecanismo. Não existe outro mecanismo. Tá? Da mesma forma que lá nos Estados Unidos, uma empresa brasileira é obrigada a seguir a legislação americana. Da mesma forma que na França temos que seguir a legislação francesa e assim por diante. Então não é cabível a primeira carta que ele mandou para mim. Pois é, né? A Globo trouxe com inúmeros detalhes os inúmeros itens que o Alckmin já está negociando. Então, assim, em questões concretas, ações reais do governo, o que o Alckmin está negociando com as Big Techs. Tem um leque de coisas negociando. Ações concretas. Mas para entrevista, não porque eu sou brabo, não porque eu faço o que acontece aqui, vai ter que seguir minha regra, minha lei. Aí tá lei, né? Brasil flexibiliza a posição e aceita negociar a regulamentação de Big Techs para evitar tarifaço. Veja os pontos discutidos. Ah, mas teve o tarifaço. Não, mesmo assim, você pode rever alguns itens, tentar reduzir a tarifa de algumas coisas específicas. E o Alckmin segue com essas tratativas. As pessoas, a classe empresarial envolvida com isso, segue comentando sobre o Alckmin. Não dá pra levar a sério nada do que o Lula fala. É um encantador de serpentes. Tem que entender o Lula pelas suas ações reais e concretas. E aí, olha isso daqui. Escolha de Lula para o TSE é chave para lidar com desinformação e Big Techs nas eleições de 2026. O Lula não quer lidar com as Big Techs nem nada. O Lula apenas segue com seu projeto globalista, que é o projeto do Partido Democrata, que é o partido do Macron. Até curioso, né? Eles estão na França. O que aconteceu? Lula nomeou 2 pessoas aí pro TSE, que vão estar durante as eleições de 26. Uma dessas pessoas se chama Estela Aranha. A turma do Estadão, obviamente, não vai nos dar nenhuma informação super relevante, pelo menos aquelas que você só vai ver nas mídias da direita, mas a turma do Estadão começa a falar algumas coisas que você vê que são bem curiosas, como, por exemplo, sua especialidade, o direito digital, foi visto como seu grande ativo para superar as concorrentes. Você acha que o governo Lula escolhe pessoas por habilidades? Ainda mais, veja só, olha quem era concorrente. Eu vou começar pelo final. Era Vera Araújo, que contava com o apoio do grupo Prerrogativas. Poxa, olha a força do Prerrogativas. Mais do que isso. A Vera Araújo contava com o apoio da Janja. Era a preferida da Janja. O Lula deixou de escolher uma pessoa que tem o apoio do Prerrogativas e da Janja. O governo Lula é um governo heterogêneo. Ele tem diversas alas. Nem todas são iguais. É igual você olhar para a esquerda. Como uma pessoa conseguiu vencer o candidato da Janja e do Prerrogativas? A resposta para isso é a resposta da Marina Silva. A Marina Silva faz parte de um partido que não tem bancada. E tem um ministro. Por quê? Quem que apoia a Marina Silva? Quem colocou Marina Silva lá? Eu acho que é o mesmo grupo que apoia a grande Estela Aranha, essa grande especialista. Você acha que nesse momento da vida o Lula vai tomar uma decisão técnica? Magoar sua mulher e o Prerrogativas? Aí vai ficar interessante. A nova magistrada foi secretária nacional de Direitos Digitais do Ministério da Justiça e Segurança Pública, na gestão do Flávio Dino. Ok. Ela também participou das discussões de 2 projetos elaborados pelo governo Lula para regular as Big Techs. Ok. Mas foi à frente da CEDG que ela consolidou a reputação junto ao então Flávio Dino, principal cabo eleitoral de sua campanha junto ao presidente, tá? Quando Lewandowski assumiu o lugar de Dino no ministério, o perfil de Estela foi um dos motivos para sua demissão. Se o seu trato com as Big Techs agradava o Flávio Dino, a equipe do novo ministro considerava que ela era combativa demais com as redes sociais, ou seja, você vê que o governo tem as suas diversas alas. Na disputa presidencial do ano que vem, Estela poderá ser um contraponto de destaque do TSE. Isso porque a corte estará comandada por 2 aliados de Jair Bolsonaro, Cássio Nunes Marques como presidente e André Mendonça como vice. E ontem se comentou muito, né, sobre eleições 2022, McBain, CIA, tudo mais. Aí, temos aqui talvez uma possível dica, né, de onde vem a força da Estela Aranha. Vejam só. O grupo que ela coordena, ou já chegou a coordenar, o Data Privacy, é um grupo que recebe doações da Fundação Ford, né? Bem curioso. Além disso, como você vê aqui embaixo, né, o Data Privacy é um espaço de interação entre a Escola Data Privacy Ensino, a Entidade Civil, a Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa. A associação possui financiamento de filantropia internacionais como Ford Foundation e Open Society. Opa! É um dos grupos apoiados pelo Jorge Soros.
Mas vejam só, né? A gringa brasileira comenta, o governo Lula nomeou a Estela Aranha para o TSE, ela é da ONG Data Privacy, que é financiada pelas fundações imperialistas do Partido Democrata. Nomeação preocupante. Essa senhora já casou treta com o Twitter, é favorável à censura das redes e agora está em cargo-chave para 26. Aí você vê, né? Olha a quantidade de doações ao longo dos anos para a Data Privacy feita aí pela Open Society do Soros. Eu acho que para entender melhor essa nomeação e essa disputa por espaço, para entender quem é que tem mais força que a Janja e os petistas na hora de fazer nomeações, é olhar para essa imagem aí. O governo Lula afirma em campanha aqui o Brasil dos brasileiros, mas seu governo está lotado de pessoas vinculadas às ONGs e fundações estrangeiras, que são de fato quem estão dirigindo o país. Resta a pergunta, de quem é o Brasil? Aqui são algumas pessoas que estão, sei lá, próximo ali do primeiro escalão, não são ministros, mas secretários executivos, né, pessoas de relevância dentro dos ministérios, e você vê os vínculos dessas pessoas com determinadas ONGs nacionais e internacionais, começando ali pela esquerda, o Eloy Terena, advogado da PIB. A PIB, inclusive, entrou em campo para a União Europeia punir o Brasil, porque eles queriam também incluir o Cerrado na história lá da due diligence, para dificultar as exportações brasileiras. Isso são das coisas que fizeram. Que a PIB é financiada principalmente pela Ford Foundation, muito próximo também aí da Guajajara. Depois você tem a Tatiana Prazeres, é uma jovem liderança do Fórum Econômico Mundial, também da turma da ONU, que é secretária do Comércio Exterior, olha só. Diretor de Ordenamento Territorial, né, o Raoni, membro do Wilson Center, que eu acho que apareceu ontem também, né? Na apresentação do Mike Benz, algumas coisas do Wilson Center. Depois você tem a amiga do Deltan Dallagnol, se lembra lá da fundação da Lava Jato? Bilhões de reais para combater a corrupção? Ela estava lá ajudando, tá no relatório oficial da Transparência Internacional. Grande Anatone, já foi diretora da Fundação Ford, da AID, do Greenpeace e também, né, muito próxima à Ford Foundation, comanda hoje o ICS, Instituto Clima e Sociedade, é secretária de Mudança do Clima. Depois você tem João Capobianco, secretário do Meio Ambiente, ligado à Fundação Ford, o NED. O Mike Benz falou do NED ontem, ou é impressão minha? Ele falou do NED, né? Adriana Bidenor, que é da Cipó, que montou um plano aí pro governo, que é estado não só por ela, como pela Ilona Zabol, Jacques Wagner, enfim. O direcionamento é para toda a agenda verde. A Cipó é financiada basicamente pela Open Society, que é assessor especial do presidente Lula. André Lima, IDS, Imaflora, ISA, bem próximo da Ford Foundation, Fundação Ford. E ainda tem o João Brandt, que é ligado à Fundação Ford e ao Soros, é o cara aí da políticas digitais. A gente tá falando isso desde, sei lá, janeiro de 2023. Pega o Atlas, tá uma postagem dele. Então, assim, muitas nomeações do governo Lula, você vê, né? Elas vencem e ocupam espaços. São pessoas que não têm proximidade com nenhum partido político, mas tem uma força que consegue derrubar o apoio da Janja e do Prerrogativas. Lula, eu acho que até dá pra se conectar com o que o Mike Benz falou, né? Lula chegou com o apoio do amigo Biden. O amigo Biden, o Partido Democrata ajudou, não foi? A Itaci ajudou, não foi, Lula? Aí tem um débito aí, né? E tem essa grande bancada de grandes especialistas para ajudar a manter esse governo e colocar essas maravilhosas políticas públicas. Mas a gente vai chegar mais, vai falar mais sobre isso. Aí na entrevista que o Lula deu,